E se eu te dissesse que existe uma prática para curar memórias sem que você precise mudar ninguém lá fora? Oi, eu sou Fernanda Maresi do canal Infinito Eu Sou e aqui eu te ensino manifestação consciente da realidade para você criar a sua vida dos sonhos. Vamos falar sobre Ho'oponopono? E hoje eu quero te trazer aqui a essência do Ho'oponopono para que você se apaixone assim como eu. O Ho'oponopono é uma filosofia milenar havaiana. Eu sou apaixonada. É uma prática ancestral havaiana que era capaz de harmonizar os relacionamentos das famílias. Era muito usado quando haviam desentendimentos, quando haviam conflitos. Então, essa filosofia era usada para a resolução desses conflitos e para restabelecer a paz. Compreendendo a verdadeira essência do Ho'oponopono pode transformar o jeito como você olha o mundo e por isso vai transformar a sua vida. O Ho'oponopono nasceu como um ritual sagrado das famílias. Então sempre onde haviam conflitos, brigas, desentendimentos, o Ho'oponopono era usado para devolver a paz nas famílias, nos relacionamentos. É uma filosofia milenar havaiana e ela é muito poderosa. Então, Ho'oponopono. Em havaiano, Ho significa causa e Ponopono significa corrigir, alinhar. Então, Ho'oponopono em havaiano significa corrigir um erro. Então, na verdade, muita gente sabe que o Ho'oponopono consiste em você repetir 4 frases, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mas o que pouca gente sabe é que da prática milenar do Havaí, teve uma mulher incrível que difundiu o Ho'oponopono para a era moderna. Então foi ela que trouxe, ela canalizou o Ho'oponopono da identidade própria. O nome dela é Mona Nalamako Simeona. O Ho'oponopono, ele parte da ideia de que tudo do mundo externo é uma projeção do teu mundo interno. Então, na verdade, o que acontece? A criança, quando nasce, ela nasce como uma folha em branco, né? Praticamente em branco, porque já tem algo ali que vem pelas células, pela ancestralidade. Mas o Ho'oponopono, ele traz a ideia, que é a mesma da física quântica, né? Que casa direitinho, de que tudo aquilo que a gente experiencia do lado de fora está em ressonância vibracional com tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, né? O que está dentro com o que está fora. Mas a gente nasce como um pendrive vazio, né? E a gente nasce num mar de conceitos. Então, tudo aquilo que a nossa mãe experiencia, sente, vive, quando nós estamos no útero materno, né? E também o pai, os professores da escola, os amiguinhos, né? E o próprio inconsciente coletivo, né? Então, tem crenças que já estão enraizadas no próprio inconsciente coletivo e tudo isso vai programando o nosso subconsciente. E aí, à medida que o nosso subconsciente vai sendo programado, né, são crenças que vão sendo gravadas ali como se fosse uma verdade absoluta, a gente passa a reencenar esses eventos. Então, quando a gente não cura, né, tudo aquilo que a gente viveu, que precisa de um olhar de cura para aquilo, vira uma memória, né? E aí, se não cura, se não olha para essas memórias, o que acontece? A gente passa sendo guiado pelas memórias e não pelas inspirações. Então, cada memória, enquanto ela não é curada, ela é reencenada na nossa experiência de vida. Então, as memórias do subconsciente, elas são registros, elas são crenças, programações que estão ali. Enquanto a gente não olha para aquilo e não libera, não purifica aquilo, a gente fica repetindo esse padrão, né? Então, por exemplo, alguém que tem a crença de que todo homem trai, a pessoa pode ter 87 maridos, os 87 vão trair, porque é essa memória que está dominando dentro dela, entende? Então, é preciso olhar para essa memória e purificar. E então, o Ho'oponopono, ele traz algo muito poderoso, que é a autorresponsabilidade, que é o mesmo que a física quântica mesmo nos propõe, né? A autorresponsabilidade, ela é diferente da culpa, porque a culpa, ela é do ego,
E a autorresponsabilidade te liberta. Então, na verdade, um te aprisiona e o outro te liberta. É uma linha tênue, né? E é muito comum as pessoas confundirem a culpa com a autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade te liberta porque você pega as rédeas da sua própria mão. Você fala, tá, ok, a minha mente criou isso tudo, agora a minha mente vai descriar, né? Então, não existem vítimas no universo. Então, fui eu que sintonizei esse evento ruim? Ok. Então, agora eu vou sintonizar o evento compatível com aquilo que eu desejo, né? Então, a autorresponsabilidade, ela, na verdade, ela te devolve o poder. Você pega as rédeas de volta da sua vida nas suas mãos. A culpa não. A culpa te prende. A culpa é uma energia, inclusive, que bloqueia, né? Segundo a escala de Hawkins, a culpa ela é uma emoção muito baixa. Ela vibra, sei lá, 20, 30 Hz, né? Ela é bem baixinha mesmo. Então, na verdade, a culpa é muito diferente da autorresponsabilidade. A gente não pode confundir esses dois, né? Então, a Mona, a Malak Simeona, o que ela era? Ela era uma kahuna, ou seja, ela era uma curandeira havaiana, uma sacerdotisa e uma curandeira. E ela canalizou o Ho'oponopono da identidade própria, né? Eu vou trazer a oração aqui para vocês agora. A oração que ela canalizou. Então, no Ho'oponopono, trazido por ela, você não é uma pessoa só. Você é 3. Então tem o Unihipili. O Unihipili é a criança interior e é o subconsciente. Então, quando tem uma memória ali, né, a dor da rejeição, um exemplo. Então, é como uma criança birrenta. Ela vai ficar gritando dentro de você até que você pare, olhe e purifique, e cure. Enquanto você não trouxer a cura para aquilo, você vai ficar reencenando episódios e episódios de rejeição. Então, o Unihipili é a criança interior, que também é o subconsciente. Então, o subconsciente é onde estão armazenadas as crenças, as memórias, os traumas. E é quem acaba criando toda a nossa realidade de forma automática. Quando a gente não está consciente de tudo isso que a gente carrega, o nosso inconsciente acaba levando a nossa vida, dominando a nossa vida, guiando a nossa vida, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente acha que tomou decisão, mas na verdade o nosso subconsciente já tomou essa decisão primeiro. Então, dentro de você existe uma criança, Unihipili. Ela guarda todas as memórias que você já viveu. E é ela que reproduz os padrões mentais. E isso cria a sua realidade. Então, sempre cria mais do mesmo. Então, temos a criança interior, o subconsciente, que é o Unihipili. E temos também o Uhani. O Uhani é a mente consciente, ou o adulto. Então, a mente consciente é o córtex pré-frontal, que fica bem aqui na frente. O Uhani, a mente consciente, é quem escolhe, é quem observa e é quem decide limpar e purificar as memórias da criança. Então, a criança, ela tá lá fazendo birra e é o adulto que tem que chegar, acolher, liberar o que precisar ser liberado, curar o que precisar ser curado. A trindade, segundo o Ho'oponopono. Unihipili, que é a criança interior, é a mente subconsciente. O Uhani, que é o adulto ou a mente consciente. E o terceiro, que é Alma Kua, ou a mente superior, o eu superior, a centelha divina, a divindade dentro de nós. O Alma Kua é a nossa conexão com Deus. É a sabedoria divina, é a inteligência infinita que conecta todas as mentes. E é ela quem faz a limpeza real. Então é o Alma Kua que realmente cura. Então o Unihipili, que é a criança, ele te mostra o que precisa ser curado. O Uhani, que é o adulto, é quem decide curar, quem observa as memórias e decide curar. Mas é a nossa divindade interior, Alma Kua, que realmente cura. Então, sob o ponto de vista do Ho'oponopono, as pessoas são perfeitas. O que é imperfeito são as memórias.
Então o problema não está no mundo. O problema está nas memórias que você fica repetindo e reencenando. E você vai continuar reencenando até que você purifique. Então, segundo o Ho'oponopono, existem alguns princípios. Eu vou trazê-los aqui para vocês. O princípio Ikki, que diz que o mundo é o que você acredita que é. Bem o poder do subconsciente, né? Então, o que você acredita que é exatamente aquilo que se manifesta. Tem o princípio Kala, que diz que tudo é possível. Tem o princípio Maquia, que diz que a energia flui para onde a sua energia está. Onde você coloca o seu foco é para onde a sua vida caminha. Tem o princípio Manawa, que diz que o momento de poder é o agora. E é no agora que a gente recebe as inspirações. Tem o princípio Aloha. E vocês acham que é só um oi em havaiano? Olha só que coisa mais linda. O que significa a palavra Aloha? Alo significa presença, compartilhar. E Ha é respiração, é o sopro da vida. É a energia divina. Por isso que tem aquela respiração Ha. Então, Aloha é a presença divina em você. É eu reconheço o divino em você. Ai, gente, coisa linda. Ai, eu amo. Então, Aloha não é uma palavra, é uma frequência. Depois tem o Mana, que diz que todo o poder vem de dentro. E o Pono, que é a harmonia. Eficácia é a medida da verdade. Sempre há uma nova maneira de lidar com as coisas. Então, o Ho'oponopono, o principal do Ho'oponopono, na verdade, é a consciência que traz pra gente de viver no agora, de viver em presença, no agora. Né? Quando a gente está bem presente no momento presente, a gente consegue receber as inspirações, né? Escutar a voz da divindade em nós, a guiança da divindade em nós, porque as memórias, elas estão no passado, né? É uma projeção do passado. Então, o nosso ponto de poder é no agora. O Ho'oponopono, ele traz muito a autorresponsabilidade, né? A ideia de que não somos vítimas. Tudo aquilo que nos acontece, né, mesmo que alguém nos fez mal, nós não somos vítimas, porque foram as nossas memórias que reencenaram e sintonizaram esse evento. Só que sair da cadeira de vítima, né, que a princípio parece confortável, é muito bom, te liberta porque te traz o poder, você pega as rédeas da sua vida na sua mão de volta. Sabe? Isso é muito bom, isso é muito poderoso. Né? Você se reconhece como consciência criadora e não como vítima. Então, cada criança nasce como uma vasilha perfeita de luz. Só que as memórias de dor, crenças, sofrimento, rejeição, elas são pedras que enchem essa vasilha, né? Como sujeiras no encanamento que impede a água de passar. Então, cada pedra dessa são memórias. E à medida que a gente limpa essas memórias, a gente purifica essas memórias. Então, nós vamos retornando à casa do Pai. Nós vamos retornando à nossa verdadeira essência, que é a nossa essência divina. Então, curar as crenças e as memórias nos aproxima de Deus. Olha que lindo, nos aproxima da nossa verdadeira identidade, da nossa verdadeira essência. Então, tudo é perfeito do jeito que é. O rio flui. Então, se algo te causa desconforto, né, se algo que alguma pessoa disse, algo que te aconteceu, o seu chefe que te olhou torto, se algo te doeu, leva para casa que é seu, né? Isso significa o quê? Existe ali memórias para serem liberadas e curadas. E o Ho'oponopono é essa ferramenta de cura, de limpeza, de purificação. Então, todas as identidades próprias, elas vêm de uma única fonte, né? O que traz, novamente, aquela ideia de somos todos um no universo. Então, se somos todos feitos de átomo, na verdade, não existe lá fora e aqui dentro. Não existe o outro. O outro não existe, porque somos todos feitos de átomos. Ou seja, somos todos uma única onda de energia no universo.
Então, cada coisa que a gente não aceita vira uma memória. E olha que interessante, a prosperidade, ela tá ligada à figura da mãe, porque é a mãe que dá o leite ao bebê, é a mãe que nutre. Então, por isso que é tão interessante a gente limpar e curar também a relação com os pais, né? Para que tudo flua em todas as áreas da nossa vida, tudo flua com harmonia, com paz, né? Com a guiança da divindade em nós. Então, tudo do mundo externo está dentro de mim. Eu estou andando na rua, eu vejo uma flor, eu acho essa flor bonita, eu só achei essa flor bonita porque existe beleza dentro de mim, né? Então, aí eu estou andando na rua, eu vejo um irmão que está ali numa situação de rua e a emoção que aquela imagem, né, que o irmão que está naquela situação me causa é porque tem memórias dentro de mim ressoando vibracionalmente com isso, né? Então até, sei lá, acontece alguma coisa ruim, um assalto, alguma coisa assim, eu entrei em fase, em frequência vibracional com isso, com essa situação, por memórias. Então quando a gente limpa, quando você tira as pedras da vasilha de luz, você realmente fica livre para você caminhar pela guiança do Espírito Santo, pela guiança da divindade dentro de nós, sem as memórias, sem repetir e reencenar memórias. Porque tudo é consciência, tudo. Seth, que é uma consciência que foi canalizada, ele fala que existe consciência até na cabeça de um prego. Então tudo é consciência, tudo é átomo em constante vibração e movimento. Então absolutamente tudo o que a gente olha no outro, a gente precisa ter a consciência de que são espelhos, mostrando tudo o que existe dentro de nós que precisa ser curado e purificado. Se eu acho o outro incrível, lindo, é porque a beleza está dentro de mim. Se eu acho o outro chato, porque a chatice está dentro de mim, entende? Tudo que eu reconheço na outra pessoa é porque existe aquilo dentro de mim. Se não existisse essa frequência dentro de mim, eu não reconheceria, não enxergaria isso no outro. Então sempre, um exercício legal também é pensar assim, né? Em qualquer decisão que você precise tomar, você pensa, o que o amor faria? Porque é impossível servir ao mesmo tempo a dois senhores. Ou você está ouvindo a voz do medo, ou do amor. E o que o amor faria? Então, isso é um exercício fantástico. Porque o amor nos dá sinais o tempo todo. Porque o nosso eu superior, que é a divindade em nós, nos guia o tempo todo. Só que o nosso ego humano, a nossa mente humana condicionada tá tagarelando tanto, né, e tá tão ocupada com tantas memórias que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E a alegria é irmã gêmea do amor, porque é uma frequência extremamente alta que abre portas para tudo de bom vir. A alegria é quem verdadeiramente somos em essência. Então deixa a alegria te guiar, deixa o amor te guiar. E o que o outro fala para nós é um mensageiro dos nossos pensamentos irracionais. Então o que o outro falou que nos magoou ou que nos fez bem são mensageiros, mostrando tudo aquilo que a gente tem de crença dentro de nós, de memórias. Então tem uma pirâmide na filosofia Runa, né? Que é a filosofia do Ho'oponopono. Tem o Ra, que é o todo, a fonte criadora, o sopro da vida. Tem o Amakua, que é o pai ou a centelha divina, o fragmento do todo dentro de nós, o nosso eu superior. Tem o Rani, que é a mãe, que é a mente consciente, que é quem decide curar, que é quem acolhe a criança. E tem o Nihipili, que é a criança, ou a mente subconsciente, que é onde se armazena as memórias, as dores, os traumas. E tudo, absolutamente tudo, em última instância, é divino, porque Deus é tudo. Ele não é onipresente, ele está presente em cada célula do nosso corpo. Então, na verdade, tem um emaranhamento quântico, né? Então, na verdade, se um amigo, um conhecido seu, vem te contar sobre algo, sobre alguma coisa ruim que aconteceu com ele, na verdade,
Você também tem que purificar, porque aquilo só chegou até você porque você está em ressonância vibracional com isso, em fase. Então, na verdade, o sonho do outro, as dores do outro também são nossas. Então, a mãe, o Rani, ela acolhe a criança. Ela acolhe as memórias da criança. E a mãe, que é a mente consciente, ela tem a ilusão de que tem total controle sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, quando nos alinhamos a quem realmente somos, que é a nossa divindade interior, tudo flui de forma fácil na nossa vida, né? Porque isso é aquele versículo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, o outro não existe. O outro é uma extensão de você. Então, olha o outro, né, as outras pessoas, com amor, com compaixão, né, como um irmão mesmo, né? Mais do que um irmão, porque somos nós mesmos. É uma extensão de nós. Porque se nós somos um fragmento de Deus, o outro também é. Ainda que o outro tenha te magoado, ele também é Deus. Então, olhar para o outro com compaixão, né, como reconhecendo a presença divina no outro também. Então, o outro não existe. O outro é um mensageiro do seu eu mais profundo. Então, a pessoa que te feriu, que te magoou, em essência, ela é perfeita. Ela te magoou, te feriu, porque ela está sendo guiada pelas memórias e não pelas inspirações. Então, perdoe, libera, purifica. Porque se você não perdoa, né, essa mágoa, é a má água, ela vai se reencenar. Então, essa pessoa, ela vai depois te dar mais motivos para você ter mais mágoa ainda. Então, se tal pessoa que te magoou, se ela está na sua realidade, é porque você compartilha de memórias com ela. Então, purifica. Te amo, sou grata, te amo, sou grata, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Purifica. Sabe, coloca amor, coloca luz nos átomos emaranhados entre essas formas de pensamento. Então, quando você cura o que existe dentro de você, que está ressoando com a outra pessoa que te feriu, aparentemente o outro muda. Porque você purifica, você limpa, você sintoniza uma outra versão dessa pessoa, que não te magoa mais. Eu sei que na teoria parece simples, mas o Ho'oponopono está aqui para isso, como uma ferramenta mesmo para nos ajudar a purificar. Mesmo quando a gente não tem forças, né? Quando às vezes algo aconteceu que você não consegue perdoar ainda. Mas vai fazendo o Ho'oponopono para ir purificando. E não tem como falar de Ho'oponopono sem falar do Dr. Hugh Lane. Quem foi o Dr. Hugh Lane? Né? Ele foi muito responsável por divulgar o Ho'oponopono pelo mundo, né? Dr. Hugh Lane, ele faleceu em 2022 e ele foi um psiquiatra havaiano. E a história dele é incrível. E essa história, ela é citada no livro Limite Zero, do Dr. Joe Vitale, que é um livro que me tocou profundamente. O Dr. Hugh Lane, ele era um psiquiatra havaiano, praticante do Ho'oponopono, né? E ele foi convidado para trabalhar numa ala psiquiátrica do Hospital do Havaí. E essa ala era um lugar muito pesado, assim, com energia pesada. Eram criminosos, as piores pessoas que a gente poderia julgar, né? Então eram criminosos, estupradores, e sabe quando o crime é tão forte, né? Tão cruel, que a pena, a pessoa vai para o hospital psiquiátrico ao invés de ir para a cadeia normal, sabe? Então, era essa ala psiquiátrica. E a energia era muito pesada, então a lâmpada queimava do nada, a descarga dava sozinha, os presos se machucavam entre si, os funcionários ficavam doentes e se machucavam, então tinha muita troca de funcionário. Então era um lugar com uma energia muito pesada, né? E o Dr. Hugh Lane, ele relutou muito, né? A primeira vez que o convidaram, ele negou, mas aí convidaram de novo e ele pensou, opa, se isso tá na minha realidade é porque existe algo dentro de mim para eu curar e para eu purificar. Então, o que ele fez? Ele aceitou, ele falou, ok, eu vou trabalhar na ala psiquiátrica do Hospital do Havaí, mas com uma condição, eu não vou nem olhar na cara dos pacientes. Então, o que ele fazia? Ele entrava na sala dele,
pegava a lista de prontuários e ficava fazendo Ho'oponopono para cada um deles. Porque o que ele pensava? Se cada uma dessas pessoas estão na minha realidade, estão aparecendo para mim, na minha experiência de vida, é porque existe algo dentro de mim que ressoa vibracionalmente com essas pessoas e com essa situação. Então ele purifica nele e o mundo externo acompanha, obedece, se modifica junto. Olha que coisa linda. Gente, esses pacientes, eles ficavam acorrentados nos braços, nas pernas. Em 4 meses, eles começaram a fazer cookies para vender. Olha isso. E em 4 anos, a ala psiquiátrica fechou, porque todos os pacientes tiveram alta. Então, o Dr. Hugh ele ficou mundialmente conhecido por ter curado uma ala psiquiátrica só com Ho'oponopono. Não é porque só, mas é porque sem medicamentos, né? Aquela coisa da medicina tradicional, né? Não que a gente não deva, numa situação de doença, fazer uso deles, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas é muito importante, juntamente com o tratamento tradicional, você fazer o Ho'oponopono, porque é uma ferramenta que está aí, que está disponível para nós, de purificação. Porque se tudo são átomos, então tudo tem energia, tudo é feito de energia. Então o Dr. Hugh ele também falava muito de você entrar numa casa, num lugar, e você purificar as paredes da casa. Né? Ele falava assim, a parede de um apartamento, aquele tijolo, ele foi produzido numa fábrica, e essa fábrica estava passando por problemas financeiros ou não? Porque isso tudo vai ficando impregnado nos átomos do tijolo. Houve briga, né? A família que morou na sua casa antes de você brigava muito, porque isso tudo fica impregnado, né? É uma forma de pensamento. As memórias ficam impregnadas nos átomos da parede, sabe? Então ele, para tudo, ele purifica. Ele vai fazer uma comida, ele faz Ho'oponopono para os ingredientes da comida, sabe? Para ir purificando. Isso é muito lindo, né? Você purifica as memórias, aquilo volta à sua essência original divina. Se purifica em pura luz e puro amor. Então, no seu dia a dia, eu faço um convite aqui. Purifique, sabe? Tem essa ferramenta nas suas mãos disponível para você, por que não usar? Purifica. Tudo aquilo que te dói, tudo aquilo que te machuca, né? O irmão que te magoou, purifica. Porque assim você retorna à casa do Pai. Você retorna à tua essência divina. E aí tudo flui na sua vida. Com alegria, facilidade e glória. Então, o Ho'oponopono consiste em repetir 4 frases, que são 4 frases de uma vibração, de uma frequência muito elevada. Então, quando você diz, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? O ideal é, primeiro de tudo, fazer para si mesma, né? Então, no caso, eu fazendo para mim mesma. Fernanda, amada, ou como a amada Beth Russo, né? Ela fala muito, né? De falar o abençoada. Então, Fernanda, abençoada. Mas eu gosto muito de falar o amada, né? Porque isso é uma memória que muita gente tem, né? De rejeição, de abandono, né? Então, você se reconhecer como um ser amado, você se reconhecer como fonte do próprio amor, né? Isso é maravilhoso. Então, eu gosto muito de fazer Fernanda amada. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Fernanda amada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E vai fazendo, vai repetindo. Né? É muito gostoso fazer no banho, porque é um momento que você já tá mais relaxado mesmo. Agora, por exemplo, você pode fazer para uma ferida, como aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo de Ho'oponopono para rejeição. Você pode fazer por medo, por rejeição, por abandono, para aquilo que estiver te atormentando, para insegurança, né? Por que não? Para o seu corpo amado. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Meu corpo saudável. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Olha que lindo, as células do seu corpo recebem você de volta, vibram porque você está de volta, você não está mais dormindo nas memórias, você está presente. Você voltou, as células do seu corpo vibram de alegria. Então, por exemplo, se você vai fazer Ho'oponopono para rejeição, né? Então, rejeição. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Aí você vai falar, mas como assim? Eu vou agradecer a rejeição? É absurdo. Sim, porque você agradece a oportunidade de curar.
Então é como se você dissesse para a rejeição, para a criança ferida, rejeitada dentro de você: eu sinto muito, na rejeição eu sinto muito. Eu não sabia que eu tinha ainda essas memórias aqui dentro. Eu sinto muito por ter te mantido preso a mim por tanto tempo. Eu te perdoo. Eu te aceito. Eu te amo. Eu sou grata pela oportunidade de curar, Eu te amo. Tudo que você coloca amor, o amor é Deus. Tudo que você coloca amor, você purifica em pura luz. Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Purifica, purifica, purifica. Talvez esse conceito de autorresponsabilidade ainda seja novo para você, e tá tudo bem. Mas se esse vídeo tocou o seu coração, significa que algo já começou a ser limpo aí dentro. Então eu te convido a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo, deixar um comentário aqui para eu saber se isso fez sentido para você, se isso tocou o seu coração. Um grande beijo, uma vida linda e abençoada, e até a próxima. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Ainda que seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão agora a esse alguém. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por este espaço sagrado que habito dia a dia, com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pelas difíceis relações, as quais só guardo lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e no que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, eu pronuncio e penso: minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Neste momento, afirmo que te amo. Penso em minha saúde emocional e na de todos os meus entes amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados te maltrataram com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixe que isso se limpe, se purifique, liberte e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas.
Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Assim é. Para concluir, digo que esta oração é a minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, estejas bem. E na medida em que vai se curando, eu te digo: eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura e te agradeço por estar aqui em mim. Eu te amo por ser quem é.